Olá, caríssimos! Tudo bem com os senhores? Direito Penal 4. Hoje nós vamos analisar o primeiro trabalho relativo ao segundo bimestre. Então vamos às questões? Vamos lá. Bem, a questão 1 nos pedia o conceito de funcionário público para efeitos penais. Sabemos que o conceito de funcionário público está presente no artigo 327, do Código Penal, que tem a seguinte redação. Peguem o artigo 327 aí, Código Penal na mão, vamos lá. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Este conteúdo já nos bastava para responder à questão de número 1, queridos. Então, a nossa resposta é letra C, porque é dito que é considerado funcionário público para fins penais aquele que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para execução de atividade típica da administração pública é equiparado a funcionário público. Então, a nossa resposta é letra C. Já na questão 2, o enunciado diz o seguinte: para fins penais, considera-se funcionário público. Então, para fins penais, é considerado como funcionário público o estagiário da Defensoria Pública. Então, queridos, nós temos que este estagiário da Defensoria Pública é equiparado a funcionário público para fins penais. Vou ler aqui um excerto para os senhores. Então, o artigo 327, que nós acabamos de ler na questão anterior, ele traz a conceituação de funcionário público para fins legais, certo? Então, o estagiário, ele exerce função pública. Se ele exerce função pública, então ele pode ser equiparado para os fins penais a funcionário público. Então, queridos, tem que se pensar que o pensionista, ele não pode, a esposa de pensionista, de servidor público falecido, que talvez possa gerar alguma dúvida para os senhores, ela não pode ser equiparada a funcionário público. Por quê? Porque ela é esposa de pensionista, ou seja, ela nunca exerceu função pública. Tutor e inventariante, eles constituem munos públicos. Então, ele não pode ser considerada como funcionário público para fins penais. Mesmo, em termos de equiparação, podemos dizer em relação ao dirigente sindical. Por quê? Porque ele não exerce cargo, emprego ou função pública. Certinho? Na questão 3, nós tínhamos 3 assertivas para verificação se elas estavam corretas ou incorretas e, após essa análise, assinalar a alternativa que diga respeito à resposta considerada como correta. Então, a assertiva 1, ela diz o seguinte: o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva são delitos bilaterais, pois sempre que restar configurada a corrupção ativa, se configurará também a corrupção passiva. O problema, sabe qual que foi o problema dessa assertiva? É o sempre. Nem sempre que nós tenhamos configurada a corrupção ativa, nós vamos ter a configuração da corrupção passiva. Por quê? Porque uma pessoa pode oferecer essa vantagem indevida e o funcionário público pode não aceitar, essa vantagem devida. Então, não é um delito necessariamente bilateral, dotado de bilateralidade. Vamos para a assertiva 2. Então, eu dito o seguinte: o crime de corrupção ativa é crime próprio. Não, não é. Corrupção ativa é crime comum, ele pode ser praticado por qualquer
pessoa. Na assertiva 3, nós temos, além de se caracterizar corrupção ativa, não há qualquer outra consequência jurídica se, diante da aceitação da vantagem indevida, o funcionário público retardar, omitir ou praticar o ato de ofício infringindo o dever funcional. Há consequência sim. Existe a incidência de uma causa de aumento de pena de 1/3, conforme nos diz o parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra E, porque nenhuma dessas assertivas pode ser reputada como correta. Próxima questão. A questão é a questão 4, que pedia para se assinalar a alternativa correta, certo? A alternativa A diz o seguinte: em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não permite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que o agente tenha praticado o crime uma única vez. O descaminho admite, assim, a incidência do princípio da insignificância, conforme orientação jurisprudencial. O STF e o STJ, eles entendem que se este valor, né, dos bens envolvidos no crime de descaminho não envolver uma quantia superior a 20 mil reais, existe a possibilidade de incidência do princípio da insignificância. Letra B. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, pelo consumo de mercadoria caracteriza crime de contrabando. Não. Caracteriza crime de descaminho. É no crime de descaminho que nós temos a ação nuclear iludir. Vamos ver o artigo 334? O artigo 334 diz: iludir no todo, em parte, o pagamento de direito e imposto devido pela entrada, pela saída, pelo consumo de mercadoria. Então, percebam que a alternativa, ela tem uma redação semelhante ao caput do artigo 334. Essa estava fácil, né? Esta estava muito fácil. Melzinho na chupeta, mais fácil do que empurrar bêbado na descida. Vamos para a próxima. Letra C. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria caracteriza crime de facilitação ao contrabando de descaminho. Caracteriza o próprio crime de descaminho, porque o artigo 318 ele tem a seguinte redação: facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou de descaminho. Então, o artigo aqui em voga é o artigo 318, certo? Então, não caracteriza crime de descaminho. Vamos para a próxima. Letra D. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria caracteriza crime de descaminho. Exata! Essa é a alternativa que devia ser assinalada como correta, porque coincide com a redação do artigo 334 do Código Penal. E, só para fins de desencargo de consciência, porque nós já temos a nossa alternativa correta, que é a D, a letra E diz o seguinte: caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa facilitando o descaminho, ele responderá pelo delito de descaminho em sua forma qualificada. Ele tinha o dever funcional de prevenir e reprimir o crime. Incorreta. Ele será responsabilizado pelo crime capitulado no artigo 318 do Código Penal, que é a facilitação ao contrabando ou descaminho. Próxima questão. Vamos lá. Questão 5. Miguel e Mauro viajaram para Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, meu Paraná, e lá atravessaram a Ponte Internacional da Amizade para ingresso no Paraguai, em Cidade del Este.
onde compraram um carregamento de cigarros, cuja importação é proibida, de valor superior a R$200 mil para revender no Brasil. E precisavam retornar ao território nacional com a mercadoria, mas não possuíam autorização para importação. Para tanto, Miguel, que é piloto de aeronave, e Mauro alugaram um avião e realizaram o transporte aéreo da mercadoria do Paraguai para uma fazenda situada no estado do Paraná, próxima a Foz do Iguaçu. No momento em que aterrissaram e desembarcaram em território nacional com a mercadoria, Miguel e Mauro foram presos em flagrante pela Polícia Federal. No caso hipotético apresentado, Miguel e Mauro cometeram o crime gente, essa daqui é uma questão de concurso e também não nos trazia nenhuma maior dificuldade em sua resposta. Então, a alternativa que deveria ter sido assinalada é a alternativa D. Alternativa E. Qual é a resposta? Eles realizaram o crime de contrabando e estão sujeitos à pena de 2 a 5 anos de reclusão, que deverá ser aplicada em dobro, pois o contrabando foi realizado em transporte aéreo. Então, vocês, para terem certeza da resposta, os senhores deveriam se reportar ao artigo 334-A do Código Penal e verificar a causa de aumento de pena presente em seu parágrafo 3º, que diz o seguinte: a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, nossa alternativa é letra E, só reforçando. Próxima questão, questão 6. Vamos lá? Gabriel, funcionário público que atua junto à Receita Federal, instalada no Aeroporto Internacional de São Paulo, com função de controle dos produtos que ingressam no país, possui um acordo com a sociedade empresária em que trabalha seu filho, no sentido de que não obstará a entrada de mercadorias estrangeiras proibidas em território nacional. No dia 2 de junho de 2015, colocou o acordo em prática, permitindo a entrada de animais silvestres comprados pela sociedade sem a devida autorização. Neste caso, é correto afirmar que Gabriel praticou o crime de... Opa, mais uma questão de concurso. Aliás, acho que só uma questão aqui, dentro de todas as que os senhores fizeram, não é uma questão de concurso. Mas vamos lá. Que crime que eles praticaram, gente? Gente, essa também não trazia nenhuma dificuldade, é o crime capitulado no artigo 318 do Código Penal, facilitação do contrabando do descaminho, portanto, a nossa assertiva correta é a letra B. Então, vamos lá, mais uma questão, questão 7, vamos lá. Paulo, sócio administrador de uma agência de turismo, ofereceu uma viagem à Europa a Jack, agente fiscal de rendas, para determiná-lo a não atuá-lo por sonegação de tributo estadual. Jack acertou a oferta. Ai, Jack, que decepção, Jack, que coisa feia. Então, Jack aceitou a oferta, viajou e, quando voltou, foi à empresa e lavrou auto de infração pela sonegação do referido tributo. Neste caso, nossa resposta correta é a letra D, porque o Jack deverá ser responsabilizado por corrupção passiva e Paulo por corrupção ativa, certo? Tranquilo? Mais uma? Vamos lá? 8. A conduta dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, configura letra A, denunciação caluniosa. O artigo 339 do Código Penal tem a seguinte redação. Vamos lá? Código Penal na mão! Acompanha aí, senhores! Dar causa à investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º.
A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação for da prática de contravenção. Então, nossa alternativa aqui é letra A, só reforçando para os senhores. Penúltima questão, estamos chegando quase ao fim. Questão 9. Situação hipotética. Com o intuito de prejudicar a candidatura de Flávio, seu concorrente eleitoral, Alberto procurou uma delegacia de polícia e imputou falsamente a Flávio os crimes de corrupção, a passiva e lavagem de dinheiro. Reduzida a termo essas declarações, a autoridade policial instaurou inquérito para apurar os delitos. Assertiva. Nessa situação, Alberto responderá pelo crime de fraude processual. Não. Alberto vai ser responsabilizado, né, em tese pelo menos, pela prática de crime, mas não é fraude processual. Ele vai ser responsabilizado pelo artigo 339 do Código Penal, que é a denunciação caluniosa, que nós acabamos de ver a redação. A fraude processual, só para os senhores tomarem conhecimento, está presente no artigo 347 do Código Penal e tem a seguinte redação: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. E, por fim, nossa última questão, questão 10. Ricardo reside na cidade de São Paulo e acaba testemunhando da janela de sua residência o furto de um veículo que estava estacionado na via pública de frente ao seu imóvel, praticado por 2 agentes. Para se vingar de seu desafeto e vizinho Rodolfo e sabendo de sua inocência, Ricardo apresenta uma denúncia anônima à polícia, noticiando que Rodolfo foi um dos autores do referido crime de furto. A autoridade policial determina a instauração de inquérito policial para apuração da autoria delitiva em relação a Rodolfo. Neste caso hipotético, Ricardo cometeu o crime de assertiva A, denunciação caluniosa, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, aumentada de sexta parte, pois serviu-se de anonimato. Então, a redação do artigo 339 nós já vimos anteriormente em nossa análise, e no parágrafo 1º também vimos que existe a previsão de uma causa de aumento de pena até a sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. Certinho? Eu acho que todos foram muito bem nessa atividade. Muito em breve eu enviarei a próxima atividade para os senhores. Se é que no momento que os senhores assistirem esse vídeo, essa atividade já não estiver com os senhores. Então, caríssimos, encerrando, né, a análise aqui do primeiro bloco de atividade avaliativa deste bimestre, me despeço desejando a todos muitos bons estudos, sempre lembrando que, em caso de dúvida, eu estou à disposição dos senhores lá no WhatsApp. Se quiserem, mandem e-mail, mandem um sinal de fumaça, liguem, mas entrem em contato. Fica aqui, um grande abraço, se cuidem e cuidem dos seus. Muita saúde.